seja tributado e adorado o nome que é acima de todos os nomes, o nome do Cristo Jesus. A paz de Cristo para todos, uma boa noite para todos. São Paulo, 5 de maio de 2020, 21 horas e 31 minutos. Damos graças ao Senhor por mais essa riquíssima oportunidade em poder mais uma vez estar aqui usufruindo dessa rede de comunicação para nós estarmos meditando um pouco nas Escrituras Sagradas. Sou o pastor Edson Crispim e eu já agradeço aí a todos vocês que têm nos acompanhado, têm divulgado também esse nosso humilde trabalho. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Ó Pai da eternidade, nós te glorificamos e te bendizemos, te enaltecemos em tudo por tudo, Pai. Te adoramos pelo que o Senhor é, Pai, porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, misericordioso, bondoso, ajudador. O Senhor tem mantido as Tuas mãos fortes e poderosas sobre cada um de nós, livrando, Senhor, de todas as ciladas do adversário. Muito grato, Pai. Muito grato por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E mais uma vez eu quero suplicar ao Senhor, Pai. Fica conosco, Pai. Dai-nos, Senhor, a graça, a orientação daquilo que nós vamos propagar, Senhor, meu Deus, através da rede. Por isso, mais uma vez eu suplico, Senhor, dai-nos um raciocínio lógico, Senhor, veloz, e que possa fazer entender, Senhor, meu Deus, o Teu querer para este momento, para essa hora, Senhor. Guia-nos, continue nos guiando, Senhor. Em nome do Cristo vivo, eu lhe peço e já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Para sempre, sempre seja tributado o nome do Senhor Jesus. Muita gente já chegando conosco, né? E nesta noite, né? Eu sei que alguns verão depois esses vídeos que fica na minha página do Facebook e também, né? Agora estou colocando também na minha página, né, do YouTube, na página do YouTube. Então, a partir de amanhã esse vídeo já vai estar lá. Então, se você quiser acessar a minha página do YouTube, entra lá, se inscreve lá nela, ajude a nos divulgarmos esse trabalho, tá bom? A página é só você procurar, né, no YouTube, só se procurar pelo nome Reflexões para a Vida. Reflexões para a Vida, né? PR Edson Crispim. Então, Reflexões para a Vida, pastor Edson Crispim. E você vai encontrar lá, acessa lá, se inscreve lá e já deixa o seu sininho lá também, porque toda vez que tiver um vídeo novo, ele vai avisar aí vocês, tá bom? Então, eu conto aí também com essa divulgação, com essa participação, tá bom? Quero mandar um forte abraço desde já, né, para duas pessoas, a nossa irmã Irene, Deus abençoe a irmã Irene, por mais um ano de vida, e também do nosso irmão Edivaldo Barreto também, completando mais um ano de vida hoje. Deus os abençoe assim, continue os abençoando poderosamente. Muita gente chegando, meu amigo Miqueias Oliveira tá aí conosco, um abração, forte abraço, amigo. Irmã Ana Duarte também sempre está conosco, Deus te abençoe, irmã Ana, irmã Valda, irmã Antônia, o Cleison, irmã Cláudia e família, irmã Antônia, irmã Leila, pastora, minha amiga, pastora Isabel, Deus que te abençoe. Luan, um abração, Luan, saudade de você, menino. Opa, Plínio, José e família, ó. Plínio, Rosângela, Guilherme, tá todo mundo ligadinho conosco. Opa, Rodrigo Barros, lá de Maragogi, Pernambuco. Deus te abençoe, Rodrigo. Um abração aí para a Liliane, seu pequeno aí também, né? E para a cantora Maura, aí tua vizinha aí, né? Deus abençoe. Então, todo mundo ligadinho.
Opa, pastor Marcos Firmino também está conosco. Deus te abençoe, pastor Marcos, poderosamente. Né? Vamos meditar um pouco nas Escrituras? Vamos pensar aqui. E hoje eu quero pensar baseado no livro de Lamentações. Lamentações, escrito por Jeremias, Lamentações de Jeremias. O capítulo é o de número 5. Capítulo número 5. O título do texto diz assim: Os fiéis pedem misericórdia. Os fiéis pedem misericórdia. Eu quero fazer menção aqui, a partir do versículo número 8. Versículo número 8, que diz assim: escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Aí o versículo de número 11. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mão. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas da lenha. Os anciões já não se assentam na porta. Os jovens não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a nossa coroa da cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Então, veja bem, meus irmãos, minhas irmãs, como diz aqui, lamentações, né? Jeremias tinha muito motivo para se lamentar, né? Se tem algum profeta que tinha mais motivos para se lamentar, verdadeiramente era Jeremias, né? Só pegar um pouco da vida dele lá, que ele, na verdade, ele não queria nem queria ser profeta, até porque ele fazia parte de uma família de sacerdotes, mas ele foi chamado para ser profeta, e o interessante é que o chamado dele foi um chamado que ele disse: olha, você vai pregar e as pessoas não vão dar ouvidos para você. Olha que ministério mais interessante, né? Olha, você vai pregar, você vai anunciar a palavra e não vão dar ouvidos. Tanto é que é tão verdadeiro, que quando do cativeiro, né? Quando do cativeiro de Israel, né? Para com o Nabucodonosor, na verdade, Jeremias ficam 10 anos da vida dele, levantando todas as manhãs, indo até as autoridades de Israel, dizendo: olha, Deus não está aprovando o que vocês estão fazendo. Por fim, realmente não deram ouvidos e houve um grande massacre, mas essa não é a ideia para hoje, né? Mas o ministério dele foi um ministério bastante, como poderíamos dizer, bastante ingrato, bastante ingrato. E aí, ele, além do livro que foi escrito por ele, ainda que leva o nome dele, tem um livro das Lamentações. Na realidade, é um livro realmente de choro, de lágrimas,
de adversidade, de conto de luto, de muitas adversidades. E ele vai encerrar, na realidade, o livro das Lamentações, que são 5 capítulos, né? Fazendo uma pergunta para Deus. Por que nos rejeitaria totalmente, Deus? Por quê? Ele faz essa pergunta, né? E um pouquinho antes, ele vai fazer um pedido para Deus, dizendo assim: Senhor, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Mas olha em que circunstância em que o povo estava. O povo estava. Eu comecei a ler aqui a partir do versículo de número 8, mas depois aí você faz uma leitura mais completa, a partir do versículo 1 do capítulo 5. Mas olha que situação que ele estava se sentindo. Olha lá, versículo 8. Escravos dominam sobre nós. Escravos estavam dominando o povo. Os escravos dominando o povo. Você vê a circunstância tão adversa. Paz do Senhor, Manhane. Deus te abençoe poderosamente. E Jorge Guedes. Um abração, Jorge. Deus te abençoe, Jorge. E aí, olha o que nós vamos encontrar. Olha o que nós vamos encontrar. No versículo de número 11, diz assim, ó, forçaram as mulheres em Sião, as virgens, nas cidades de Judá. Só para a gente ter uma noção desse crime, dessa diversidade tão grande. Agora, no final de abril, começo de maio, é uma comemoração, é uma data, né? Não uma comemoração, mas uma data histórica, porque é quando se conta o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial é quando lá um dos ditadores, né, que é o Stalin, ele acaba sendo morto, né? Mas um pouquinho antes, né, quando os exércitos invadiu a Alemanha, né, conta-se que mais de 100 mil mulheres foram violentadas pelos soldados adversários. Soldados franceses, soldados russos, 100 mil mulheres alemãs. Olha que situação. E olha a situação que Jeremias está dizendo aqui. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Não respeitaram os velhos. Foi na frente dos velhos que esses jovens, que esses príncipes foram enforcados. Os jovens levaram a morte. Olha lá, os meninos tropeçaram debaixo da carga da lenha, ou seja, não tinha força para produzir. Olha lá, os anciões já não se assentavam à porta, não tinha o prazer, nem tinha condição de sentar para um dia de tranquilidade. Cessou o júbilo do nosso coração, prometeu-se lamentações a nossa dança. E aí eu quero chegar aqui exatamente nesse versículo, que é o versículo 16, que ele vai expressar por que tanto dessas adversidades? Por que há uma permissão? Não é? Por que não há um livramento até ele chegar nessas condições? Então ele vai responder aqui, no versículo de número 17. Por isso, caiu doente, 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Então, está aqui a situação. Está aqui a situação. Qual que é a resposta
né? Qual que é a resposta aqui para toda essa diversidade? Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Quando nós não observamos as escrituras, há uma tendência de de pecarmos por falta de conhecimento das instruções e das escrituras. Isso nós podemos chamar de um pecado involuntário. Cometemos sem saber que é, né? Agora, quando a gente começa a participar, a ter um contato com Deus, há uma ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo sobre nós, né? E nós deliberadamente entramos por um caminho como esse daqui, que era a questão aqui do povo aqui de Israel. Ai de nós, porque pecamos. Com que certeza que ele está afirmando isso? A certeza porque ele sabia exatamente que esse caminho que eles estavam trilhando era um caminho de pecado. Então, algumas coisas assim bastante absurdas. Por exemplo, eu vi essa semana, se eu não me engano, foi até domingo, uma reportagem do pessoal do Vietnã. E eles tomam suco de sangue de cobra. Suco de sangue de cobra. Ele simplesmente tira lá o sangue da cobra, coloca dentro lá do copo e ingere, como se fosse algo muito natural. Aí talvez você pode estar pensando, mas isso é uma cultura deles. Tá certo. Só que é o seguinte, quando se falamos de pecado, o pecado ele é universal, né? O que é pecado no Brasil é pecado em qualquer outra nação do mundo, tá? Então, veja bem, há uma proibição desse tipo de ação. Então, é o seguinte, lá culturalmente, então eles tomam. Então, eles estão, na realidade, possivelmente, cometendo um pecado involuntário, sem saber que aquilo que eles estão fazendo é pecado. Haverá um dano para eles, com certeza. Nem que for na saúde, de alguma forma haverá um dano. Ele vai ter uma perda por isso. E agora é o seguinte, vamos pensar numa coisa. Se nós fôssemos lá para o Vietnã agora, né, conhecer o país, enfim, e aí nos oferecesse lá um suco de sangue de cobra, nós tomássemos. Seria o quê? Um pecado evidenciado por nós mesmos, porque sabemos que isto é contrário à vontade de Deus. Então, essas atrocidades que veio aqui, foi delineada, foi... O que gerou isso daqui? São as ações pecaminosas do homem. Então, como como a gente, você já ouviu várias vezes, como eu já falei, como você também já falou várias vezes, né? Todos nós, olha que nós vamos, que diz o seguinte, que existe uma lei, que é a lei da semeadura, né? O que nós plantamos, nós vamos colher. O que plantamos, vamos colher. Então, se há um pecado deliberado, consciente, haverá um prejuízo. Tá? Muitas vezes, há um prejuízo terrenamente falando, né? Nós perdemos alguma coisa, né? De alguma forma, alguma coisa, mas certamente há um prejuízo espiritual muito grande, porque há um afastamento de Deus. Então, o que faz divisão entre o homem e Deus, né? Olha, são os nossos pecados, são as nossas transgressões que faz divisão entre nós e Deus. Então, olha aqui, o povo está nessa circunstância, está sendo dominados por escravos.
As mulheres estão sendo violentadas. Os príncipes são enforcados na frente dos idosos, né? Os meninos estão perdendo a força do seu trabalho, né? Os anciões não sentam mais para uma conversa, não têm o prazer dessa conversa, né? Os jovens, acabou o cântico dos jovens, né? Não há júbilo do coração, não há mais alegria no coração. Muito pelo contrário, olha o que diz ali, ó. Converteu-se em lamentações, em tristeza, a nossa dança, a nossa alegria. Qual o motivo? Caiu a coroa da nossa cabeça, e ai de nós, porque pecamos. E olha a preciosidade do versículo 17. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Então, o coração fica doente, nós não conseguimos mais enxergar com os olhos espirituais, a gente não consegue enxergar a manifestação da glória de Deus, não conseguimos enxergar Deus pela fé, porque estamos adoecidos, né? Estamos adoecidos. Então, aí que está. Ele vai pedir a misericórdia, ele vai suplicar ao Pai, ele vai clamar aqui, ele vai primeiro fazer algumas lembranças, né? Aliás, ele ainda faz mais algumas referências dessa diversidade, mas no versículo 19, ele vai começar a reconhecer a grandeza de Deus. Diz assim, ó, tu, Senhor, reinas eternamente. Fala do reino, coisa boa é o reino, né? O teu trono subsiste de geração em geração, como que dizendo, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer. O teu trono é de geração em geração. Lembrei aqui de um versículo, vou até lê-lo aqui, lembrei agora, que é Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, e o versículo 11. Olha o que diz. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, olha só, e vi um grande trono branco, e aquele que se assenta nele, no trono, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Olha o que Jeremias está dizendo. Olha o que Jeremias está dizendo aqui. Olha lá. Tu, Senhor, reinas eternamente. Reino, trono. Né? O teu trono subsiste de geração em geração. Ou seja, o seu trono, ninguém senta no seu trono, porque é o Senhor que reina. E aí, o João vai expressar dizendo que no juízo de Deus, ele vai dizer que o julgamento é algo assim tão espetacular, né? De alguém que é soberano, de quem é o Altíssimo, de alguém que está sobre todas as coisas e tudo por tudo, né? Olha o que vai acontecer aqui. A terra pensa, o céu pensa, não aguenta a presença de Deus. Foge da presença dele. Pensou no tamanho desse Deus? Pensou nesse tamanho desse Deus? Então, é a esse Deus que Jeremias vai recorrer na sua oração e vai dizer o seguinte: tu, Senhor, é aquele que reina eternamente, do teu trono subsiste de geração. E aqui, ó, aí ele vai fazer uma pergunta, Senhor: por que te esquecerias de nós para sempre? Então, ele mostra suas lamentações, tudo que ele tem passado, ele
reconhece o porquê que ele estava passado, né? O que tinha passado. E olha que coisa tremenda. E agora ele exalta a Deus e agora ele vai dizer, Senhor, por que o Senhor se queria de nós para sempre? Por que nos desampararia por todo o tempo? Por que, Senhor? Nessa grandeza toda. Será que o Senhor esqueceria de nós para todo sempre? E agora ele vai fazer um grande pedido, um grande pedido. Um abração aí, Gleidson. Um abraço, Gleidson, irmã Maria Valda. Deus te abençoe, irmã Valda. Irmão Railton Rufino. Deus abençoe, irmão Railton. Tudo bem? O nosso irmão Gleidson Camacan. Deus abençoe, irmã Gleidson. Nossa irmã Irene. A gente já fala com ela. Deus te abençoe, irmã Irene. Em nome de Jesus. Mas vamos lá. Vamos pensar nisso daqui agora. Olha o pedido que ele vai fazer. Um pedido, assim, do meu modo de ver, extraordinário, né? Um pedido extraordinário, porque ele vai dizer assim, ó, converte-nos a ti, Senhor. Como dizer assim, só há um jeito de cessar esse mal, essa malignidade, todas essas atrocidades. Só há um jeito de nós realmente voltar à comunhão com o Senhor. Nós pecamos, deixamos o que o Senhor tinha nos dado cair por terra. Aqui está dando uma coroa. Então, nós deixamos, com nossas atitudes pecaminosas, nós deixamos aquilo que o Senhor nos deu cair por terra, Senhor. É por isso que nós estamos passando por todas essas atrocidades. Mas há uma forma, há uma condição de nós retornarmos à comunhão. E ele vai dizer assim, ó, Senhor, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Converte-nos, Senhor, converte-nos a ti. Reverendíssimo Ataíde, Deus te abençoe, Ataíde, dá um abração na toda essa família linda aí, em nome de Jesus. Então, qual é? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. E aí, ó, aí ele vai fazer, ó, além de nos convertermos, nos permita que nós possamos reatar essa amizade com o Senhor. E aí ele vai dizer assim, ó, e renova os nossos dias como outrora, ou como antes. Como antes. Olha que condição linda. Converte-nos, Senhor. Converte-nos. E aí ele vai dizer aqui, ó, e renova os nossos dias, como dantes. Por que ele vai falar como dantes? Porque ele reconhece, como nós devemos reconhecer, que muitas vezes nós estamos aqui coroados pelo Senhor. Nós somos, o Senhor derrama todo o entendimento do caminho que nós devemos trilhar, do caminho que nós devemos ir. E muitas vezes nós desfocamos do caminho, vamos para a direita, para a esquerda, vamos para qualquer outro lugar, menos aonde Deus nos direcionou. Então, ele reconheceu, caiu a nossa coroa, caiu tudo aquilo que o Senhor nos deu. Por isso pecamos, mas Senhor, o Senhor é poderoso e o Senhor é misericordioso para nos dar uma nova oportunidade, para nós entrarmos na tua presença e não sair da tua presença. Entrarmos e ficarmos na tua gloriosa presença. E aí, Senhor, renova-nos como dantes, como antes. E sem saudosismo, mais uma vez. Né? Mais uma vez, sem saudosismo. Mas para refletirmos, né? Para a gente pensar. Aliás, se eu não me engano,
nesse período aqui, se não me engano, essa é a 18ª ou 19ª live que eu faço, né? Nesse período aí de quarentena. E talvez vocês já perceberam que o caminho que eu sempre trilho é esse daí, pensar, né? Cerebrar, né? Cerebrar. Às vezes, muito no culto em si, né? A gente canta bastante, tal, então a gente costuma chamar de celebração. Vamos celebrar, vamos cantar. Mas o que eu penso é cerebrar, usar o cérebro, pensar, refletir. Então, é por isso que o Jeremias vai dizer assim, ó, renova como dantes, porque antes nós tínhamos uma comunhão tão plena com o Senhor que todas essas malignidades aqui ela não, ela não vinha, não sobrevinha tanta adversidades como essa daqui. E se o Senhor nos renovar como antes, a gente pode criar um caminho que possa glorificar e que exaltar o teu santo nome. Ô, irmã Irene, vi que a senhora entrou agora, irmã Irene, Deus te abençoe mais uma vez, feliz aniversário, irmã Irene. Ô, reverendíssimo Ezequiel Lopes, Deus te abençoe, irmã Antônia. Então, irmãos, fazendo um resumo, uma recapitulação desta ideia aqui desse dia, desta noite, né? Os fiéis pedem misericórdia a Deus. Os fiéis estão passando por dificuldades tremendas, a ponto de ser escravos de escravos, ser escravizados por isso, de ver as suas mulheres serem violentadas, de verem os seus príncipes serem enforcados, de verem os seus idosos ter que ver a atrocidade, de ver a perda de força dos seus jovens, de ver o cansaço vir, né? E ele vai entender que tudo isso foi por quê? Porque pecamos, porque deixamos cair a nossa coroa, deixamos cair aquilo que Deus nos deu, mas nessa doença que o coração aqui, como diz o versículo 17, nessa doença desse coração, é uma coisa tão forte que escurece os olhos, a gente perde a direção, mas o Senhor, que é eterno, que está no seu trono de geração em geração, ele é poderoso para não se esquecer de sempre, para sempre de nós, mas para nos dar uma nova oportunidade. E a oportunidade é que nós vamos pedir, Senhor, nos converte, Senhor. Porque se o Senhor nos converter, nós nos converteremos. Se o Senhor convertermos a nós conseguiremos ser convertidos ao Senhor. E renova, Senhor, renova as nossas forças, como outrora, o nosso caminho seja um pensamento do alto do céu, de luz, e que entre no centro da vontade de Deus. Aleluia. Deus, que é poderoso, rico em graça, continue nos dando força, continue nos dando graça e entendimento, e que nós possamos, mais uma vez, sermos reflexivos em tudo que Ele tem ministrado. Não só através aqui dessas lives que eu faço, mas de tantas outras que cada um de nós temos ouvido durante esse período. Creio eu que é um tempo de tratamento e que nós possamos, então, receber, né, as doses dos remédios que se nos faz necessário para termos uma comunhão plena com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar, quero glorificar a Deus por tudo e quero orar junto com os irmãos. Se você puder, nesse momento, né, nesse momento de oração, lembrando, mais uma vez, terça-feira, né, domingo e terça eu sempre falo isso,
Lembrando que se você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, enfim, né, continue honrando, né, a Deus também com as suas posses, né, com as nossas posses também, né, porque faço isso também, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para a gente continuar mantendo. E esse tempo aí de adversidade vai passar e nós vamos voltar na comunhão, mas enquanto isso, nós vamos ficando na comunhão aqui, usando a rede, mas não deixe de contribuir lá onde você congrega. Contribua lá, procure os responsáveis aí da sua igreja e continue fazendo sua contribuição, honrando a Deus seus dízimos, honrando também com as ofertas alçadas, tá bom? Vamos orar? Se você puder agora, nesse momento, pare um minuto aí do que você estiver fazendo e eu quero orar junto com você. Senhor, eu me sinto mais uma vez enriquecido, Pai. Enriquecido pela Tua palavra, pela Tua orientação, pela Tua graça, pela Tua disposição, Senhor, de derramar sobre cada um de nós, Pai querido, Teu melhor, Senhor, Teu Espírito sobre cada um de nós. Senhor, há tantas pessoas necessitadas, há tantas pessoas, Pai querido, que estão passando por grandes adversidades em vários campos da vida, mas nós sabemos que em tudo por tudo, o Senhor, Pai querido, continuou com as mãos estendidas sobre nós. Se não fosse isso, certamente, Pai, já teríamos sido tragados, Pai querido, pela morte, já seríamos tragados, Senhor Deus, pelas corrupciências deste mundo. Mas nós continuamos confiando no Senhor. E também pedimos, Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões, porque muitas vezes estamos passando por isso, porque pecamos, porque a nossa coroa caiu, Senhor. Mas o Senhor, que é um Deus de misericordioso, que está sentado, Senhor, no teu trono, e que o Senhor subsiste de geração em geração. Dai-nos uma nova oportunidade, Senhor, por favor. Dai-nos uma nova oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dai-nos uma nova oportunidade. Nos converte, Pai. Nos converte. E certamente seremos convertidos, Pai querido. E nos renova como antes. Por favor, continue conosco, Senhor. Em nome do Cristo vivo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Se Deus nos permitir, bom, na quinta-feira nós estaremos de volta. Quinta-feira será dia 7 de maio, estaremos de volta, 21h30, né? E mais uma reflexão aqui usando a rede Facebook. E não se esqueça, se você quiser e desejar, entre lá na nossa página do YouTube, né? É só você colocar lá Reflexões para a Vida, Pastor Edson Crispim, você encontra lá a minha página, se inscreve lá, dá um toque no sininho lá, as mensagens serão colocadas, possivelmente a de hoje, amanhã, já vai estar lá, tá bom? Bem a todos, fiquem todos debaixo da graça do Senhor Jesus e até bem breve, tá bom? Um abração em todos, em nome do Senhor Jesus.